Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui novamente em nosso estudo do Yoga Sutra de Patanjali. E hoje a gente vai dar continuidade, meus amigos. A gente vai do Sutra 23 até o Sutra 27. Até no momento, o que o Patanjali ele veio fazendo? Ele definiu o que é yoga. Ele falou yoga é chitta vritti nirodha, né? Recolhimento dos meios de expressão da mente, ou aquietamento desses processos da consciência ativa, né? E tudo mais. Depois ele fala que é de 5 expressões, 5 tipos de movimento, né? Causadores ou não causadores de sofrimento. Aquele que faz esse recolhimento, ele subside em sua própria natureza, e o contrário, né, também a pessoa que não faz esse recolhimento fica sujeito às intempéries da vida, digamos assim, né? Depois ele fala dos 5 tipos de movimento da mente, e aí ele começa e como que essa mente se recolhe, né, que é através de abhyasa, através de vairagya, e depois ele fala dos tipos de samadhi que a gente viu até agora, né? E quando a gente chega no 23, ele muda um pouco de assunto, assim, digamos, dentro do yoga, do nosso capítulo 1, para trazer também uma outra perspectiva, né? Então, eu vou pegar aqui a tradução da professora Glória Areira. Ela coloca assim, né? Patanjali oferece outra opção para a aquisição do samadhi final, né? Ele vai mostrar um outro caminho para a pessoa poder alcançar esse samadhi, digamos assim, né? Uma outra perspectiva também. E o Sutra 23, ele coloca o seguinte: ou através da entrega a Ishvara, né? Esse samadhi, ou o samadhi, né? Acontece através da entrega a Ishvara. E agora, o que é Ishvara? A gente vai ver. Vou ler para vocês os comentários da professora Glória Arieira, para a gente ver aqui. Chitta Vritti Nirodha, mencionado no Sutra 2, pode ser alcançado de outro meio, diferente de tudo o que já foi dito até aqui. Patanjali nos diz que o conhecimento de Ishvara e a consequente entrega a ele é o meio para a liberação final. Para começar, qual a natureza de Ishvara? Nos sutras a seguir, explica-se Ishvara. Ele é o todo e a causa de tudo, difícil de ser pensado ou imaginado. É a partir do entendimento de Jiva, Jiva aqui nesse sentido é o indivíduo, somos nós, né? A partir do entendimento de Jiva, o indivíduo, que podemos compreender Ishvara. Jiva, possui um corpo manifesto na forma física, além do prana, da mente e do intelecto. E um corpo não manifesto, que inclui sua bagagem inconsciente de vários registros, os chamados samskaras ou vasanas, e sua conta bancária, entre aspas, de karma. O que caracteriza o Shiva é o Ahankara, o ego, na forma de Kartri, o agente da ação, e de Bhakti, aquele que usufrui do resultado da ação, através de uma sucessão de vários nascimentos e mortes. A base que mantém tudo isso é a ignorância de si mesmo, de quem o Jiva verdadeiramente é. Ishvara possui os mesmos corpos físico, sutil e causal, porém sua forma não é individual, mas sim total, cósmica. Ele é livre da ignorância acerca de si mesmo, portanto também do ego e do ciclo de nascimento e morte. Ele não é um samsarin, sujeito à ignorância de sua verdade, a nascimentos e mortes, ao desejo, aos gostos e aversões, às ações e seus resultados, como é o Jiva. Ishvara é a causa do universo e, ao mesmo tempo, a manifestação de tudo o que existe, pois a manifestação não é diferente da causa, é também a ordem cósmica que mantém tudo em funcionamento. A
professora coloca um trecho da Upanishad, uma Upanishad aqui, né? É Ishvasyan Upanishad. Tudo isso que se move no universo deve ser entendido como incluído em Ishvara. O yogi que compreende, agora continua o comentário dela. O yogi que compreende a natureza de Ishvara naturalmente cede sua resistência às leis que governam o universo, faz ações que devem ser feitas por ele e recebe os seus resultados sem sentir-se vítima das circunstâncias. No universo, percebemos várias áreas governadas por leis específicas, as chamadas ordem da física, ordem psicológica, ordem do inconsciente, além da ordem que governa o funcionamento da natureza, dos elementos da natureza, como fogo, ar, a água, o funcionamento do sol, da lua, dos planetas, de tudo o universo, inclusive meu corpo. Os Vedas apreciam também o fato de que o funcionamento de cada área está sob comando de uma ordem maior, cósmica, que mantém tudo em funcionamento e harmonia. Ao apreciar isso, vemos que fazemos parte do todo que é o universo, suas leis e sua causa, e em consequência abrimos mão de toda a tendência de exigir que o universo seja de determinada forma, conforme nossos julgamentos. Entendemos que o universo não depende do indivíduo para seu funcionamento. Tampouco é governado por uma pessoa a quem podemos chamar de Deus, mas é governado por leis, por uma ordem cósmica, e tudo o que existe é Ishvara. Porém, quando a pessoa não compreende Ishvara, ela se vê separada e limitada e tem medo. O ego, Ahankara, quando se vê separado de tudo, isolado e sujeito a tudo ao seu redor, não consegue aceitar os acontecimentos. Mas quando percebe a ordem cósmica, única que tudo governa, abre mão de sua resistência na apreciação do todo, Ishvara. A resistência é a entrega, que é também chamada de Bhakti. Bhakti aqui, meus amigos, é devoção, né? Tanto é que tem o Bhakti Marga, né? O caminho da devoção. Bhakti Yoga, Yoga da devoção. A atitude nas ações, ao fazer o que deve ser feito e receber sem reclamar o resultado de cada ação, que nasce do entendimento de Ishvara, é chamada de Karma Yoga. Ou seja, o que ela está falando aqui? Essa sabedoria que nasce de entender toda essa ordem maior, tudo que envolve isso, e isso ser transportado para as nossas ações, essas ações se tornam um Karma Yoga, porque é uma ação consciente de toda essa ordem maior. E aqui Ishvara é a consciência suprema, digamos assim, né? Aquela consciência que está abrangendo tudo. É como explicar para vocês? É porque Ishvara lembra muito o conceito de Purusha que vem do Samkhya. Purusha também seria como se fosse essa consciência suprema. Só que Ishvara também está ligado com toda essa ordem cósmica, tudo que envolve isso, igual ela está falando. Entende? Além da entrega, Pranidhana significa também meditação. No capítulo 8 do Bhagavad Gita, Krishna menciona Omkara Upasana, uma meditação em Sugana Brahma, que é Ishvara, através do Om. Meditação Bhakti Karma Yoga compõe o estilo de vida de Yoga ou as disciplinas para o conhecimento de Ishvara, que inclui conhecimento da natureza, de Jiva também. Aí ela coloca aqui, nos próximos sutras, do 24 até o 28, aprendemos como Ishvara deve ser conhecido. Então vamos lá. No 24, ela diz o seguinte, Ishvara é um ser diferente do indivíduo, totalmente livre de sofrimento, ação, resultado de ação e de um reservatório de impressões do passado. Agora, meus amigos, eu preciso pegar uma outra tradução para vocês, porque a forma como a professora colocou aqui, a gente pode interpretar de forma errada. Olha, na outra tradução do Swami, Satchidananda, ele coloca o seguinte, Ishvara é o Supremo Purusha,
não afetado por quaisquer aflições, ações, fruto de ações ou por qualquer impressões interiores de desejos. Aqui nessa tradução dele tá melhor, porque pela forma como a professora Glória coloca, ela coloca Ishvara como se fosse um indivíduo, um ser igual a gente, só que não é isso, é diferente. Ishvara é a consciência suprema, que abrange tudo, é a unidade de tudo nesse sentido também, né? E é legal porque o Swami aqui nessa tradução dele, ele coloca Ishvara como Purusha, né? Purusha também traz essa ideia da consciência suprema, porque dentro da doutrina do Samkhya, a Samkhya é a relação entre Purusha e Prakriti. Prakriti é todo o universo material que a gente vê, digamos assim, né? E espiritual também, tudo que está em movimento, tudo que tem, que está nessas leis de é criado, mantido, destruído, e nesse ciclo de movimento, de nascimento, manter e depois renovação. Porque o universo espiritual também está nesse movimento, digamos assim. Então, tudo que está nesse movimento faz parte de Prakriti. E tudo que está para além disso é a consciência suprema, Purusha, Ishvara, e tudo que mantém isso, né? Então, ele fala que Ishvara ele não é afetado por ações, por fruto das ações, por desejos, por aflições, ele está além disso, né? E ele está em tudo, ele está em tudo ao mesmo tempo, né? No 25 ele coloca, ó, nele está a completa manifestação da semente da onisciência. O Swami coloca aqui, em outras palavras, ele é todo saber, ele é conhecimento em si mesmo. Conhecimento cósmico é chamado de alma suprema ou Purusha. Como podemos imaginá-lo ou visualizá-lo? Imagine um círculo. Você percebe o espaço dentro dele e o espaço fora dele. O espaço interior é infinito e o espaço exterior é infinito. Se você aceitar a existência do espaço finito, terá automaticamente que aceitar um infinito. Sem infinito não pode haver finito. No momento em que você diz eu sou um homem, deve haver uma mulher. Se você diz lado esquerdo, deve haver lado direito. A ideia de um implica a ideia do outro. Sentimos que nossas mentes e conhecimentos são limitados e finitos. Assim, deve haver uma fonte de conhecimento infinito que está para além desse. Minha professora coloca, nele a incomparável semente de todo conhecimento. Você vê que as traduções, elas têm algumas coisas bem diferentes. O Swami traduziu, nele está a completa manifestação da semente da onisciência. Já a professora Glória Ereira coloca, nele a incomparável semente de todo conhecimento. E isso está ligado com o próximo sutra também, porque o 26, ele vai falar que Ishvara é o mestre dos mestres, né? Ele também é o primeiro mestre devido à ausência da limitação do tempo. Não condicionado pelo tempo, ele é o mestre até mesmo dos mais antigos mestres. Ou seja, Ishvara está em tudo. Ele é essa suprema consciência, onisciente também, como coloca aqui. E nele está a origem desse conhecimento supremo de toda a vida, de todos nós, do que quer que exista. Então, esse voltar-se para dentro, essa união com essa consciência de Ishvara, que também, de certa forma, faz parte de nós, e nós fazemos parte disso, é uma revelação de um conhecimento de forma direta, que os yogis aqui chamam de anubhava, né? Essa percepção direta. Aqui o 26 é fácil de entender, né? Quando ele fala que ele é o mestre, até mesmo os antigos mestres, porque esse realmente assim é um mestre direto, é um mestre sem intermediários, é um mestre que a gente vai encontrar por nós mesmos, através da elevação da nossa consciência.
Não é um outro ser, digamos assim, igual nós, indivíduo, nesse sentido. Entende? Então ele é o mestre dos mestres. A gente vai até o 27. E ele fala assim, ó, 27 é muito legal. O nome de Ishvara. E o seu nome é Om, né? É Om. Swami coloca assim, a palavra que expressa Ishvara é o som Om. E Om, meus amigos, é uma palavra extremamente importante para os yogis, né? Um mantra supremo, o Bija Mantra também é um mantra semente. Eu vou ler os comentários aqui da professora. Ishvara não pode ser determinado por uma palavra qualquer, pois ele é tudo, toda a criação e a causa da criação. Então, os Vedas lhe dão o nome Om, que é constituído de 3 letras, A, U, M, e antecedido e seguido de silêncio. O significado de Om, em detalhes, está na Mandukya Upanishad. Através dessa Upanishad, entendemos que o Om possui 3 letras e o silêncio como base. As 3 letras representam os 3 estados de consciência: acordado, sonho e sono profundo. E o chamado 4º estado, que é a pura consciência, sempre presente, inclusive nos 3 outros mencionados. A pura consciência é a verdade de Ishvara e Jiva. Então, ele fala que o mantra Om é o nome de Ishvara também. E isso, meus amigos, é uma prática muito importante, assim, muito relevante, muito profunda também, né, do yoga, que é a prática do Om, né? E é uma prática muito simples. A gente faz alguns exercícios de respiração, por exemplo, faz meia hora de exercício de respiração. Durante 30 minutos, você fazendo aqueles exercícios de respiração. Depois, é interessante, sempre a gente tem os exercícios específicos, né, para a gente treinar a nossa capacidade de focar em um único ponto. Quando a gente faz esses exercícios, toda a fisiologia do nosso corpo espiritual, ela muda também, digamos, né? É como se esses exercícios fossem uma academia do corpo espiritual, digamos. Quanto maior nossa capacidade de concentrar a nossa mente, mais profundo se torna a prática desses exercícios, né? Então, praticar o mantra, depois de fazer esses exercícios, depois de fazer essas respirações, a gente realmente sente essa vibração espalhando por todo o nosso corpo, né? E a gente faz durante meia hora, 1 hora de mantra, só o mantra Om. E é claro que na próxima aula a gente vai adentrar um pouco mais a fundo. Pessoal, não sei se está aparecendo um barulho, mas o vizinho começou a serrar um negócio aqui. Se tiver aparecendo, me desculpem, viu? Eu não sei se vai aparecer aí. E eu já estou terminando também. Mas nas próximas aulas a gente vai adentrar um pouco mais a fundo na questão do mantra Om e entender o que realmente significa mantra. Porque não é qualquer coisa que, nesse sentido, que vai significar um mantra aqui. É um significado mais profundo. Então, meus amigos, fazer essas práticas, respiração, depois meia hora de mantra, do Om, simplesmente o Om, promove mudanças internas interessantes, promove estados de ser já diferentes, certo? Então, muito agradecido pela presença de cada um de vocês aqui no nosso estudo de hoje. Um bom descanso a todos e até mais no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo.